Olá pessoal, bem-vindos ao Watchlist de Terror da Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo, e o filme sorteado da vez foi O Trem do Terror, um filme slasher de 1980. E essa leva de slashers do começo dos anos 80 é uma que tem as suas próprias características distintas ali. É aquela coisa que eu sempre falo, Halloween lançou em 78, Sexta-feira 13 lançou em 1980, os dois foram sucessos muito grandes, foram muito lucrativos, e isso incentivou todo mundo a querer lançar algum filme slasher às pressas ali. Eram vários slashers com as mesmas características, são assassinos mascarados que a gente tem que descobrir a identidade, uma reviravolta mirabolante no final, boa parte deles se passa em uma data comemorativa ou em alguma data específica relevante. Inclusive esse que a gente tá falando agora que se passa no ano novo, eu nem sabia disso quando comecei a ver. Terror Train eu acho que é um dos exemplos mais picaretas do que o gênero tem pra nos oferecer. O produtor que idealizou essa parada literalmente só quis fazer Halloween num trem, e eles ainda contrataram a Jamie Lee Curtis, a estrela de Halloween, pra ser a protagonista desse filme também. E assim, cara, ela fez uns 5 ou 6 filmes de terror em um espaço de 3 anos ali. Eu fico até surpreso que ela conseguiu sair do nicho e virar uma estrela grande de Hollywood, porque o começo de carreira dela foi bem bagaceira. Quem dirigiu O Trem do Terror foi um cara chamado Roger Spottiswoode. Foi a primeira direção dele, mas ele já era conhecido na indústria como montador de vários dos filmes do Sam Peckinpah, o diretor clássico de faroeste. E assim, o filme tem algumas ideias boas, incluindo essa ambientação do assassino atacando a galera em um trem em movimento. Mas eu acho que apesar de ter algum mérito técnico, esse foi um dos slashers oitentistas mais chatos que eu já assisti. É um filme que parece que tá enrolando por boa parte do tempo e no final ele não entrega nada que vale essa espera. É aquilo, né? O mercado de slasher ficou saturado extremamente rápido na época. O filme acabou não dando o retorno financeiro que o estúdio queria e foi considerado um fracasso, mas é claro que hoje em dia ele já tem a sua legião de seguidores e se tornou um cult classic. E pelo que a galera fala dele na internet, eu até queria ter gostado mais dele do que eu gostei, mas sei lá, pra mim ele só parece uma oportunidade perdida mesmo. Antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês assistiram o Trem do Terror, o que vocês acham desse filme, deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal, ou pra eu pôr na minha watchlist pra ser sorteado aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo que a gente libera aí pros membros, escolhe alguns filmes que a gente fala no canal através de votações e também apoia a gente, o que é muito importante, né? Ah, e claro, os spoilers desse vídeo estão liberados, né? Como já é de se esperar. Então é isso e vamos nessa, né? O Trem do Terror começa como praticamente qualquer outro slasher da época, com uma trama genérica de pegadinha que tá acontecendo ali numa fraternidade de um colégio, faculdade, sei lá. A gente tem essa pá de personagens que são todos muito parecidos e apresentados ao mesmo tempo, vários jovens estudantes de medicina ou pré-medicina, que tem essa modalidade também lá nos Estados Unidos, a galera que tá preparando pra estudar medicina, e um desses caras é o nerd que é o alvo da pegadinha, que é exatamente igual ao outro cara que é a figura cômica, mas aí a gente diferencia eles depois. A pegadinha elaborada que acontece é que os caras estão levando esse menino nerd pra um quarto onde ele acha que vai beijar ou que ele vai transar com a Jamie Lee Curtis. E ela tá fazendo parte da pegadinha também. Ela tá chamando ele pra entrar no quarto e quando ele sobe na cama, descobre que na verdade tem um cadáver ali. E aí o moleque fica tão bolado com esse cadáver na cama que ele vira uma Beyblade e começa a girar ali e a cena meio que acaba sem mostrar muito do que acontece. O que assim, já é um começo meio bizarro pro filme, porque eu não vejo como que essa pegadinha não ia terminar num processo. O que é explicado é que um dos caras, o líder dessa trupe de piadistas, trabalha em um hospital ou alguma coisa assim e conseguiu roubar esse corpo só pra fazer a pegadinha. Eu não vejo como o líder desses piadistas não perdeu o emprego, foi expulso da faculdade, ou como os familiares dessa pessoa morta ali só não processaram todo mundo, né, como eu disse. Mas o filme não demora muito nessa parte não, ele corta direto pra trama principal pra não ter que responder nenhuma dessas perguntas. A trama principal então se passa 3 anos depois, no ano novo, que a mesma trupe de piadistas agora são veteranos da faculdade, e eles fazem essa festa de ano novo numa excursão que tá rolando num trem a vapor. É importante o fato do trem ser a vapor porque é estabelecido que ele é um trem à moda antiga e por isso ele não tem rádio pra pedir ajuda nem nenhum outro jeito de se comunicar. Ou seja, é um ambiente ideal pra assassino slasher atacar. E pra melhorar esse ambiente, a festa que os jovens estão fazendo é a fantasia e tá todo mundo com umas roupas muito elaboradas, cheias de máscaras. O que assim, festa de ano novo a fantasia é uma parada meio peculiar, né? Como esse filme foi escrito como Halloween no trem,
trem, eu imagino que era pra ser originalmente uma festa de Halloween. Mas se pá, eles trocaram pra Ano Novo e só mantiveram a ideia das fantasias de terror elaboradas? Eu só aceito, vambora, é isso, o trem tá rolando. Naturalmente, o que acontece é que os jovens começam a ser assassinados nesse trem por um assassino mascarado que ninguém sabe a identidade, mas é aquilo, né? É uma trama de pegadinha da faculdade, é óbvio quem é o assassino. Antes de começar a zoar com os personagens e eventos que não fazem sentido desse filme, eu vou dar um crédito e dizer que o visual dele, na verdade, é muito bom. Ele tem uma fotografia sombria que aproveita bem os ambientes. No começo, a cena toda da pegadinha acontece numa casa com as luzes piscando, as luzes apagadas ali, cria uma atmosfera de terror bem legal. E o design de cenários no trem também é muito bom. Tem muitos cenários diferentes nesse trem, que são todos bem decorados. Os jovens colocam várias luzes coloridas ali por causa da festa, então cria um ambiente único. E até bem criativo, tem tipo o vagão da baladinha com uma banda, tem o vagão que tá rolando show de mágica. E tem vários momentos que esse trem fica bem escuro, a fotografia aproveita bem isso, com apenas algumas luzes rolando ali. Então, em questão de visual, o filme consegue aproveitar muito bem todo esse ambiente diferente dele, né? Que é o grande diferencial do filme, se passar num trem. E os personagens podem ser divididos em dois grupos aqui. São os jovens que estão fazendo essa festa e os caras que trabalham no trem. Os jovens não seguem exatamente as regras de um slasher anos 80. Porque é aquilo, tem um grupo de 50 cabeças que tá festejando, desses 50, 10 são personagens que têm falas, e não são todos que morrem, né? Porque esses filmes de slasher do começo dos anos 80 geralmente tinham disso. Como eles tentavam fazer uma coisa mais realista, menos exagerada, eles não faziam o assassino só matar todo mundo que tem fala do filme. E o assassino desse filme nem tá querendo matar todo mundo, ele quer matar só os veteranos que estavam envolvidos na pegadinha que aconteceu 3 anos atrás. E aí a gente tem a nossa protagonista, a Jamie Lee Curtis. Eu acho ótimo que a caracterização visual dela parece que eles tentaram diferenciar muito ela da Laurie Strode, que ela tem um cabelo curto, ela é uma garota mais descolada no geral, isso até na atuação dela, que não é tão travada quanto a Laurie era, mas a personagem acaba cumprindo exatamente o mesmo propósito, que é a menina santinha Final Girl. E é até engraçado o filme tentar fazer ela ser isso, né? Porque no começo ela tá participando da pegadinha. É inclusive uma parte bem importante e bem maliciosa, assim, que ela que tá falando com o cara na hora que ele tá subindo na cama lá, prestes a beijar o cadáver. E aí depois ela quer meter que não sabia o que tava acontecendo. Ela não sabia que tinha um cadáver ali. Mas sabia que tava fazendo uma pegadinha com o moleque, né? Então assim, achei ela uma protagonista meio cuzona, pra falar a verdade. E eu nem acho que ela tem tanta caracterização ao longo do filme, não, mas até aí, muitos poucos desses personagens têm. Ela, inclusive, namora um cara que não tem personalidade nenhuma. Porque, assim, geralmente o filme de terror tem o cara que é o figura cômica Zé Graça que faz pegadinha, né? Nesse filme, todos eles são esse cara. E aí tem o figura cômica Zé Graça, tem o figura cômica babaca, tem o figura cômica que é o namorado. E o namorado acaba não sendo muito relevante. Ele é um cara bem mala, porque ele fica passando pano pro amigo bosta dele que faz um monte de coisa errada. E o maior conflito que tem entre ele e a Jamie Lee Curtis é que eles brigam pelo motivo mais estúpido de todos. O namorado falou que todo o rolê no trem foi ideia dele, mas aí a Jamie Lee Curtis descobre que não foi ideia dele, que foi ideia do amigo babaca. E aí ela fica muito puta. Eu fiquei me perguntando se faz tanta diferença assim. Tipo, tá, a justificativa dela é que, se eu soubesse que o rolê tinha sido ideia dele, eu nem vinha, porque ele certamente está planejando alguma coisa. Mas se o rolê fosse ideia do namorado dela, você acha que o amigo babaca não ia planejar alguma coisa também, porra? E aí a gente tem um amigo babaca, conhecido como Doc, o doutor, né? Porque ele já trabalha com medicina, ele é meio formado. Ele é outro ator que é mais ou menos reconhecido aqui, que é um cara chamado Hart Bochner, que é conhecido também como o executivo babaca da cocaína lá no Duro de Matar. O cara realmente tem um dom em interpretar babacas no cinema. E esse cara é um grande babaca de filme slasher, né? Ele que planeja todas essas pegadinhas mal intencionadas, e depois que ele descobre que tem um assassino no trem, ele piora, né? Chega um momento que ele tranca a Jamie Lee Curtis pra fora do vagão supostamente protegido que ele tá se escondendo. Pra ela não se esconder junto com ele, pro assassino pegar ela, sei lá. Mas o melhor estilo Karma, filme slasher, o assassino tava dentro lá com ele o tempo todo. Igual o cara do Duro de Matar, ele tentou dar uma de esperto e morreu. Olha só. O outro membro mais relevante do grupo é o cara mais figura cômica, engraçaralho, que faz piadinha com todo mundo, que no começo do filme tá usando uma fantasia de Groucho Marx, o comediante. E é outro personagem bem típico de filme slasher, que ele é o primeiro a morrer, o assassino atravessa ele com uma espada, ele aparece pedindo ajuda na frente de todo mundo, e todo mundo acha que é uma piada, então ele só cai morto no chão e ninguém dá bola. Ele não é um personagem muito relevante por si só, mas é legal porque o assassino pega essa fantasia dele no começo do filme, e acaba que essa fantasia virou o visual
visual mais icônico do assassino nesse filme. Como eu disse, a maioria desses personagens não tem muita caracterização, e é até engraçado que boa parte do drama deles é um grande quem pega quem, e na real é até difícil de saber isso, porque todos eles são casais ali. Só que na maior parte do filme tá todo mundo traindo todo mundo. Então o namorado da Jamie Lee Curtis tá lá pegando a namorada do Groucho Marx. O babaca tá querendo pegar a Jamie Lee Curtis, ou pelo menos isso fica muito implícito no filme. Mas o babaca também tem uma namorada, e essa namorada dele tá traindo ele com um outro cara também que tá lá vestido de monstro do pântano ou qualquer porra. Então assim, trem do terror? Meu irmão, eu acho que isso aqui tá mais pro trem do swing. Lança esse filme no Lifetime. O outro núcleo de personagens são os caras que trabalham no trem. O começo do filme dá muito destaque pra eles, que tem o condutor-chefe e ele tá conversando com os maquinistas ali, e tem toda uma discussão sobre trens serem melhores do que carro, o que vai ser o futuro dos Estados Unidos, eu não sei porque que isso tá no filme. E o condutor principal, que acaba sendo um dos protagonistas da história, é interpretado pelo ator e dublê Ben Johnson, que é um cara que já tinha vencido um Oscar a essa altura da carreira dele. Ele na real aceitou participar dessa tranqueira porque ele era amigo do diretor. Eles se conheceram no set de alguns dos filmes do Sam Peckinpah, porque Ben Johnson fazia muito filme de faroeste. E ele talvez seja o personagem mais legal do filme. Ele é estabelecido como um cara muito de boa ali, ele não é carrasco com os jovens, ele aceita de boa as zoeiras que a galera tá fazendo, acha eles engraçados até, ele fica super feliz com o show de mágica que tá tendo no trem, porque ele é muito fã de mágica também e faz umas mágicas mequetrefe lá pros jovens verem. Eventualmente ele descobre um dos moleque morto no trem, e ele lida com a situação de um jeito muito bom, que ele não cria pânico. Ele tá tentando resolver isso na de chave ali, até que quando ele volta no lugar que tem um cara morto, ele só levanta e ele acha que era uma pegadinha, né? Mas na real é tudo um truque do assassino. Mas depois, quando outro corpo aparece, aí ele já se liga e sabe que tem um assassino no trem e começa a fazer uma caçada ali pra descobrir quem que é. Mas pra mim, um dos melhores momentos dele na trama é quando todos os jovens estão achando que o mágico é o assassino e tá todo mundo querendo ir atrás do cara. E aí um moleque vai lá pagar de fodão fala, sai da frente que eu vou matar esse cara. E o condutor só fala, tu vai matar ele? Dá um machado pro cara e fala, vai lá então, bonzão, mata o cara. E aí o moleque trava, não faz nada e ele desarma a situação. Mas tem que falar desse cara, esse personagem muito importante que é o mágico. E não só o personagem é um mágico, como o ator é o David Copperfield, que é provavelmente o mágico ilusionista mais famoso que existe. E assim, o personagem dele tá lá pra ser um suspeito, é um suspeito falso, óbvio que todo mundo falando que ele é o assassino, ele não vai ser o assassino. Mas tirando isso, ele também não faz muita coisa no filme. Ele mal interage com os outros personagens, ele só tá lá pra fazer show de mágica. E brother, isso é boa parte da trama. Esse filme, pra um filme de terror, tem muito mais cena de mágica do que de terror. Chega um ponto que eu não tava mais aguentando ver o David Copperfield fazendo carta desaparecer na mão dele ou alguma coisa assim. Porque, cara, tudo isso parece que é só um grande filler. E assim, pelo menos eles chamaram um cara bom, né? Porque o David Copperfield faz vários truques muito bons ao vivo ali na frente das câmeras e, como ele mesmo disse depois, eu acho, pelo que eu li na internet, é muito mais difícil fazer mágica no cinema porque é muito mais fácil de entregar o truque. Então ele conseguiu fazer as paradas aqui na moral, parabéns pra ele, mas não foi exatamente o que eu tava esperando quando eu coloquei pra ver o trem do terror. E o outro personagem principal aqui é o assassino. Tem uma coisa bem interessante aqui, que ele não tem um visual fixo. Eu falei do visual do Groucho, né, porque é a primeira fantasia que ele pega, mas acontece que cada personagem que ele mata, ele troca e pega a fantasia desse personagem. Primeiro ele tá vestido de Groucho Marx, depois ele tá vestido de monstro da Lagoa Negra, no final ele tá vestido com uma roupa de monge, com uma máscara de bruxa, alguma coisa assim. Isso é uma ideia que eu acho muito boa e que eu acho que até podia ter sido mais aproveitada no filme. Porque é aquilo também, né? Como a gente sempre vê quem o assassino mata, não tem muito suspense se aquela pessoa é o assassino ou não. Quando a fantasia aparece, você já sabe que é ele. E cara, tem uma burrice de filme de terror que acontece muito nesse filme, que é o assassino tá vestido com a mesma roupa de outro personagem. E todo mundo tá conversando com o assassino como se ele fosse aquele personagem. E são conversas muito extensas. A galera tá, tipo, indo transar com o assassino vestido de outro personagem, sem o assassino falar uma palavra. Isso eu já acho surreal, cara. Me tira do sério como essa galera toda tá tendo um diálogo com o cara que ele não responde nunca e eles estão agindo como se tivesse tudo normal. A identidade do assassino, a gente já espera que ele seja um menino nerd que sofreu a pegadinha lá no começo do filme. E eu acho que ele tem uma história que é muito mal explicada, né? Quer dizer, a introdução já não explica muita coisa por si só, né? Mas as consequências da pegadinha foram meio ambíguas. Geralmente esses filmes slashers que começam com uma pegadinha é uma parada fatal, a pegadinha mata a pessoa sem querer. Mas aqui não, ele só fica rodopiando em cima da cama. Então você fica meio, o que aconteceu com esse moleque? Parece que ele ficou tão traumatizado com essa coisa do corpo ali na cama
que ele teve que ser internado num hospital psiquiátrico ou alguma coisa assim. Mas aí a Jamie Lee Curtis aparece pra explicar isso na metade do filme. Ela fala que ela foi visitar o moleque no hospital e descobriu que ele já tinha um histórico de psicopata e que ele provavelmente matou alguém no passado. E aí ela joga essa bomba e ninguém menciona isso nunca mais no filme, só fica sem explicação. Então, cara, esse vilão pra mim foi muito ruim, porque eles só jogaram um monte de informação aleatória, não expandiram em nada e só fica um personagem muito raso, muito mal explicado. Eventualmente os caras descobrem um papel lá do mágico, alguma coisa que tem o nome do moleque. Por isso todo mundo começa a falar que o mágico é o assassino, começam a suspeitar dele. Mas na cena que ele mata o babaca, dá pra ver a mão e você vê que o assassino tem unhas pintadas, tem um anel ali, parece uma mão mais feminina. E na hora que eu vi isso eu já matei quem era pra ser. É a assistente do mágico, que é uma personagem completamente aleatória, que não é muito bem apresentada, ela só tá fazendo os shows de mágica junto lá com o David Copperfield. E eu imaginei que ela seria o assassino porque não vai ser o mágico, que é muito óbvio, e ela tem que ter algum propósito no filme, né? E acontece que essa é a virada. O assassino é o moleque da introdução, mas ele tá vestido de mulher, fingindo ser a assistente do David Copperfield. E a cena que revela isso é muito engraçado, porque a protagonista vai lá falar com um cara que ela acha que é um dos condutores do trem, e aí quando ele olha pra cima, ela vê que ele tá com uma máscara, ele começa a tirar o disfarce dele, só que tem um disfarce em cima de um disfarce, ele tá tirando tipo 30 camadas de roupa ali até chegar a revelação de que é ele mesmo. É uma cena que eu fiquei imaginando num filme tipo um Corra que a polícia vem aí, tá ligado? Pelo que eu vi na internet, tem uma galera que levanta essa problemática também, que é mais um desses filmes que tá tentando vilanificar personagens trans. Mas eu sinceramente nem acho que isso seja uma questão aqui, porque o gênero do assassino não é uma parada que é muito abordada. Não é igual o Acampamento Sinistro, por exemplo, que isso é parte importante da trama. Aqui eu não acho que tenha sido mal intencionado nem nada disso, eu acho que eles só colocaram um maluco vestido de mulher pra ser uma reviravolta chocante pra gente não suspeitar da assistente. E eu ainda acho que a equipe tem um mérito bem grande, porque eles chamaram realmente uma drag queen de verdade pra fazer o personagem, então, olha só, é uma inclusão de elenco, pelo menos. Então, ok, até agora eu não falei nada que seja tipo muito horrível do filme, mas pra mim a pior parte dele é só que ele é um slasher muito sem graça. Como eu disse, tem muita enrolação, inclusive as cenas de suspense, tipo o babaca que fica muito tempo investigando todos os cantinhos do vagão que ele tá lá escondido, enquanto toca uma trilha tensa, que é praticamente a trilha do Sexta-feira 13 com desconto. Essas cenas eu acho que só se estendem por muito mais tempo do que o necessário. E o pior de tudo é que ele é um filme slasher que não mostra morte nenhuma. Todas as cenas que o assassino encurrala e ataca alguém, a cena corta antes da gente ver qualquer coisa acontecendo. Os únicos efeitos que aparecem é quando a galera encontra um corpo, e aí a gente vê a mulher com a garganta cortada, vê a cabeça obviamente falsa do babaca aparecendo ali. Acho que a cena mais tensa do filme, na real, é quando o namorado da protagonista é assassinado no meio do show de mágica, no meio de uma multidão. E aí, do nada, o babaca olha pro lado e vê que o amigo dele tá morrendo, todo ensanguentado, e ele começa a gritar por ajuda desesperado lá, carregando o maluco pelo trem, mas como esse cara tem uma fama de piadista com um humor muito mórbido, ninguém leva ele a sério e o amigo dele morre. Essa eu acho que talvez seja a cena mais maneira do filme. Tem uns outros momentos que o assassino usa pedaços de corpo pra enganar as vítimas, tipo, ele encosta a mão em alguém e a mão sai porque era uma mão decepada, isso é legalzinho também. Mas cara, não dá, filme slasher tem que ter cena de morte. Quando não tem, só dá a mesma impressão de que, sei lá, tipo, é cerveja sem álcool, sabe? Metade dos personagens aqui, inclusive, eles só desaparecem, tipo, os dois maquinistas ou o outro resto da galera que trabalha no trem, que supostamente morre, sei lá, eles só somem do filme. A galera nem encontra corpo deles, sabe? Então, tipo, isso eu achei muito ruim. O que acontece, então, da reta final ali do filme é que depois que eles descobrem que tem um assassino de fato, o condutor freia o trem. Eu não sei por que exatamente. Quando eles estavam começando a suspeitar que tinha algo errado, a galera do trem tinha decidido que a melhor coisa a se fazer era continuar seguindo em frente, que eles iam chegar mais rápido no destino deles e poder envolver a polícia lá. Mas eles decidem só parar o trem no meio do nada, no meio do inverno, não tem nem como eles irem andando pra algum outro lugar. E aí um dos personagens começa a fazer uma chamada pra ver todo mundo que sumiu, enquanto dois malucos procuram pelo assassino dentro do trem. Mas é claro que eles não encontram nada e a viagem segue, só que agora todo mundo já sabe que tem um assassino lá dentro. A Jamie Lee Curtis imagina que o assassino esteja indo atrás dela porque todo mundo que ele matou estava envolvido na pegadinha, né? Então ela prepara uma emboscada pro assassino. No começo do filme é estabelecido que uns jovens levaram uma boneca inflável pro trem. E quando o assassino vai atacar a Jamie Lee Curtis, ela na verdade colocou aquela boneca debaixo do cobertor ali pra ela conseguir atacar o assassino e empurra ele do trem.
Mas ele se segura. E aí a gente tem esse plano, que é a Jamie Lee Curtis dormindo dentro do trem, e o assassino observando ela pela janela do lado de fora, que pra mim é um plano que não faz sentido nenhum, que é tipo, ele aprendeu a voar, maluco? Como é que ele tá andando com essa rapidez ali fora, rodeando essa janela? Ele tá num trem em movimento, porra! No final tem toda uma cena que o assassino encurrala ela, tem um uso legal de luz ali, que ele começa a quebrar todas as luzes do vagão pra tudo ficar mais escuro e ter mais um ataque surpresa, mas eventualmente ela encontra com o assassino, ele mostra a cara dele pra ela e ela dá um beijo nele. Quando ela dá o beijo, se revive o trauma da pegadinha de anos atrás. O assassino entra no modo Beyblade de novo, começa a girar, o condutor dá uma porrada nele e joga ele do trem, mas agora ele cai, não só do trem, mas de uma ponte em cima de um rio congelado. Numa cena bem legalzinha pra falar a verdade. E aí o filme só acaba do nada, igual um filme de Halo. Minha conclusão aqui é que esse filme tem ideias que seriam muito boas. A ideia de fazer um slasher num trem é bem legal, mas sinceramente eu acho que não fez tanta diferença no final aqui, porque o trem nunca é usado pra fazer uma morte criativa, as mortes na verdade não tem no filme, né, então esse é um problema. E eu acho que se o assassino realmente fosse o David Copperfield, seria uma ideia muito boa também, porque essa ideia do mágico slasher, eu acho que eu nunca vi isso. E acho que dá pra usar bem essas coisas de tipo, as argolas do mágico, tirar coisa da cartola, a caixa que é serrada ao meio, dá pra fazer um vilão slasher mágico maneiro com isso que nunca existiu. E a ideia do assassino ir mudando de fantasia ao longo do filme também é muito boa e, como eu disse, não foi usada pra fazer um suspense. A gente sempre sabe quem é o assassino o tempo todo, então pra que fazer isso? Por que não coloca só ele com um visual único e acabou? Então assim, pra mim é um filme que teve muitas ideias boas ali, que não foram aproveitadas e que no final é só um filme picareta que tá sendo feito ali às pressas pra ir na onda do Halloween, né? Na verdade, de sexta-feira 13, né? Mas enfim, é só mais um filme dessa leva. E agora, pra encerrar mais um Watchlist de terror, chegou a hora de sortear o filme que vai aparecer aqui no próximo vídeo, que eu não sei quando vai ser. Ok, é um filme velho. Casa de Frankenstein eu acho que é clássico da Universal, se eu não me engano. Um filme dos anos 40. Esse é o filme que junta todo mundo. Tem o Boris Karloff, tem o Lon Chaney Jr., não tem o Bela Lugosi, mas tem o John Carradine interpretando o Drácula. Então, é isso. Vamos nessa, né?